Luís de Camões, 1524-1580, considerado como o Cervantes portugués polas súas similitudes biográficas, mantén a súa influencia no 500 aniversario do seu nacemento, que se conmemoran hoxe luns, o Día de Portugal, e cuxa obra perdura na 94 edición da Feira do Libro de Lisboa. No céntrico Parque Eduardo VII, xunto á Avenida da Liberdade, lusos e turistas percorren os pabillóns dos libros, que permanecerán até o 16 de xuño en busca de clásicos e dos últimos superventas, entre unha listaxe de autores internacionais encabezado por xente como Aramburu, Javier Castillo, Joel Dicker ou Leila Slimani. Na feira, os libreiros ensalzan a figura de Camões e comercializan algúns dos seus exemplares. Entre eles está Paulo da Costa Domingos, que atende un posto no que destaca o poema épico Os Lusíadas, 1572, a obra máis coñecida do artista, que glorifica o pobo portugués a través do relato das aventuras de mariñeiros lusos na busca de novas terras. Os adultos continúan a comprar Camões, algúns estudantes tamén, máis menos. Coñecen máis a Fernando Pessoa porque é do século XX. Suliña en declaracións a F. da Costa Domingos, que tamén é escritor. A súa importancia para a ciudadanía é de tal relevancia que o feriado nacional de Portugal, que se celebra o 10 de xuño, é tamén o Día do Artista, unha data que conmemora a súa morte. Camões é a matriz da lingua portuguesa. Foi o primeiro grande autor que definiu as regras da fala e do tono. Recalca o libreiro. En canto sostén sonetos, outra das súas grandes obras, ao tempo que destaca a importancia do trovador na actualidade, o que considera un auténtico fito porque a literatura lusófona evoluiu a partir da maneira en que ele escribía. A pesar da importancia cultural de Camões, os organizadores do evento admiten a F que tan só 8 dos 350 postos da mostra dispoñen de libros do poeta, xa que se dedican máis a fenómenos actuais. Alén desta situación, os editores que contan con libros de Camões advirten que as vendas non cesan a pesar do paso do tempo. A súa figura trascende ata a xeración actual, que sobre todo coñecen polos libros de texto, como subliña Manuela Fernández, libreira na editorial Calandraca. Estúdase nas asignaturas de literatura, historia e xeografía, porque foi realmente importante cando escribiu Os Lusíadas, que narra o descubrimento que forman parte da nosa historia. E é que ese poema fixo que Camões ingresara no Clube de Autores Inmortais, de cuya obra continúa viva dentro e fora da Feira do Libro de Lisboa. Isto é o que decía Rocío Muñoz para a axencia F o 10 de xuño de 2024 baixo o título, no orixinal en español, Luís de Camões, o Cervantes portugués, mantén a súa influencia 500 anos despois. Ola, ola, boas, como estades? Eu son Germán Estévez, o Germano a Portuguesa, e aquí estades nun novo episodio, nun novo capítulo do voso Galiportus, deste espazo galaico portugués dedicado a chegar ás dúas beiras do Miño, social, cultural, lingüísticamente, musicalmente, e moitas temáticas por medio. Para os que nos coñecedes non fai falta que vos digamos máis, para os que non, benvidos e benvidas. Hoxe falamos de Camões, falamos deste Cervantes portugués, falamos do posiblemente un dos artífices dese soño atlantista portugués, e falamos que mellor que no seu 500 aniversario do seu nacemento, cos protagonistas aí desde o Instituto Camões, falando un pouco tamén de todo a difusión, de todo ese esforzo de difusión da cultura portuguesa fora das fronteiras. Se é que hai fronteiras, estamos xa falando en directo, agradecemos a súa paciencia, a súa espera.
falamos co posiblemente a responsable do Instituto Camões no sitio máis estratégico fora do Miño ou o sitio máis próximo e seguramente máis querido. Estamos falando con Celia Méndez, leitura de lingua e cultura portuguesa en Santiago, e, como digo, responsable do Camões en Vigo. Boas, Celia. Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigado a nós. Contanos un pouco para galegos que anden un pouco despistados quen era Camões e como é a celebración neste 500 aniversario. Camões, em vida, não foi uma pessoa de grande presença artística ou diplomática ou outra, mas depois da sua morte foi elevado à condição, ao lugar de grande poeta, grande escritor da língua portuguesa. Tem de facto e continua a ter, mesmo depois de Fernando Pessoa, mesmo depois dessa de Queiroz, de Saramago, continuará sempre a ter um papel de uma posição fulcral na literatura e na língua portuguesas. Uhum. Tanto na língua como na literatura há um antes de Camões e um depois de Camões. Mudou a literatura, mudou também a língua. De resto, Camões marca a passagem do português antigo, clássico, para um português moderno. Portanto, quem melhor do que Luís de Camões para ser o nome deste instituto que divulga a língua e a cultura portuguesa pelo mundo. Uhum. Agora vou un pouco co traballo que facedes aí desde o instituto. Coméntanos simplemente un pouquiño pois este 10 de xuño pasado, en que momento se decide que é importante tamén por reivindicar ese nacemento de Camões e un pouco vinculalo a cultura dos países de lingua portuguesa? No Instituto Camões, claro, para o Instituto Camões a celebração de Camões é óbvia, não é? É um dado adquirido. Para a nação também, uma vez que Camões, nos vários momentos da história de Portugal, assumiu um papel preponderante. Obviamente, no século XIX, pela mão dos românticos, foi considerado o poeta nacional por excelência, nomeadamente pela epopeia que escreveu, Os Lusíadas, onde se celebra a história do povo português. Mas depois também no Estado Novo, por outras razões talvez mais nefastas, terá sido utilizado para fomentar este espírito nacional e hoje em dia continua a ter essa preponderância. Tanto no 10 de junho, o 10 de junho leva o seu nome por ser também o homem, o nome mais consentâneo culturalmente para todos os portugueses. No Instituto Camões, portanto, no Camões, no Centro Cultural Português em Vigo, este ano temos diversas atividades que vão celebrar estes 500 anos do nascimento de Camões, nomeadamente em outubro teremos um grande evento poético em que convidaremos vários poetas galegos e portugueses a criar um poema a Camões. E, portanto, no dia 11 de outubro teremos um recital que, estamos certos, será extraordinário, com a presença de poetas dos dois lados do Minho. Uhum. Como está sendo, justamente agora que o comentas, Celia, como está sendo este ano? Penso que son 2 anos, non? O que se espera aí de celebración completa deste 500 aniversario, todo polos Institutos Camões. Sim, será sobretudo este ano, 2024. Temos uma outra efeméride de extrema importância que estamos também neste momento a celebrar, que são os 50 anos do 25 de Abril, que se uniu, no caso de Espanha, às celebrações da transição democrática em Espanha, e nesse caso sim são 2 anos, é 2024 e 25 por razões óbvias, não é? Para poderem compassar ambas as transições numa única celebração.
Mas no caso do Luís de Camões é sobretudo 2024, mas sim, em 2025 continuaremos a ver eventos vários para marcar esta celebração. Agora vou un pouco co vosso traballo desde o Instituto de Vigo. Deixame unha última curiosidade sobre a cuestión da figura de Camões. Que se sabe ou que podemos un pouco investigar ou coñecer sobre a figura das orixes galegas de Camões, Celia? Pois, esse tema é um tema de muito debate, as origens, tanto que por isso é que quando se celebra o dia de Camões, se celebra o dia da morte e não o dia do nascimento, porque não há certeza sobre o dia do nascimento. Há várias hipóteses. E não só há dúvidas com relação ao dia em que terá nascido o poeta, mas também quanto ao local. Em Portugal, e como sabemos também na Galiza, há várias localidades que advogam ser o berço do poeta, mas não temos, na verdade, indícios históricos nem documentos que nos permitam afirmar com certeza onde foi exatamente que nasceu Luís Vaz de Camões. Con respecto ao Instituto, coméntanos un pouco cale para os que nos están escoitando desde outras partes da península en clave hispánica. Todo o mundo entende o que é o Instituto Cervantes. Moitos dos nosos ouvintes seguramente tamén teñen ouvido da cuestión do Instituto Camões. Coméntanos un pouco, Celia, como parte a iniciativa de abrir este tipo de centros fora de Portugal e como chega tamén o Centro Camões, ao Instituto Camões, a abrir en Vigo. Então, o Instituto Camões é um instituto muito antigo que, antes de se chamar Camões Instituto da Cooperação e da Língua, que é o nome que tem hoje, já levou outros nomes desde os anos 50 a esta parte. Hoje em dia, os objetivos do Camões diversificam-se por várias frentes, nomeadamente, assim, em traços muito gerais, pela cooperação, por um lado, e pela língua e cultura, pelo outro. É neste último âmbito que se inscrevem os centros culturais espalhados pelo mundo. A maioria dos centros culturais encontram-se em países que foram portanto, que são ex-colónias de Portugal, mas existem alguns casos de centros culturais espalhados pelo mundo noutros locais. Na Europa, o Centro Cultural de Vigo é um de apenas 3, portanto é um privilégio estarmos aqui em Vigo. As decisões, dessa parte posso falar pouco, de como nasce a decisão de criar um centro cultural em determinado sítio. O centro, portanto, na parte da divulgação, da promoção da língua e da cultura no estrangeiro, que é essa, de resto, a função do Camões, do Instituto Camões, temos diferentes formas de o fazer, portanto, através de leitorados, que são, em palavras mais simples, não é? A colocação de docentes universitários em universidades estrangeiras, encarregues da docência da língua, da cultura, da literatura, da linguística, etc. Por outro lado, também a abertura de centros de língua portuguesa, normalmente em universidades onde funcionam os mesmos leitorados, e depois então também, através de cátedras abertas em universidades, dedicadas a temas e a personalidades específicas da cultura portuguesa, e também, portanto, por fim, através destes centros culturais. Os centros de língua, pelo seu nome, como o nome indica, estão mais vocacionados para a língua, para o ensino da língua, e estão mais direcionados para um apoio, digamos, à universidade, à figura do leitorado dentro da universidade. Os centros culturais funcionam separadamente da presença do Camões nas universidades.
pretendem ser um polo de difusão cultural por si sós, dentro do país em que se inscrevem. No nosso caso, o Centro Cultural Português de Vigo abriu em 1993, celebramos no ano passado 25 anos, 93 não, peço 98? 98. Uhum. Exato, estava a fazer mal as contas. Celebramos no ano passado 25 anos de atividade. Tivemos umas celebrações importantes com a presença de várias entidades, tanto de Madrid como de Lisboa, e obviamente os nossos parceiros locais e regionais. Nestes 25 anos temos feito imenso, várias atividades culturais em diferentes frentes, portanto na área do teatro, da literatura, do cinema, da animação, das artes plásticas, etc. Tentamos nós próprios organizar atividades, mas também apoiar entidades locais que levam a cabo atividades importantes, festivais, por exemplo, de música, de teatro, etc., nos quais há sempre, aqui na Galiza, uma preocupação muito grande de incorporar artistas portugueses, ou pelo menos de os convidar. E nós apoiamos dentro dos possíveis esses eventos, essas iniciativas, no sentido de apoiar a vinda de artistas portugueses à Galiza. Depois, para além disso, temos também um papel em conjunto com a coordenação do ensino português no estrangeiro em Espanha e Andorra. Temos também um papel na formação dos professores, dos docentes de português que trabalham na Galiza e nas regiões adjacentes, organizando atividades de formação, jornadas de formação, que normalmente costumamos ter duas, uma em Vigo e outra em Santiago. E depois também organizamos cursos de língua portuguesa, que oferecemos aqui nas nossas instalações. A nossa atividade é bastante mais extensa, mas assim, para sumarizar, é basicamente isto. Uhum. Comentábasme tamén, Celia, fora da antena, que estades no 10º aniversario do Eu Experimento, aí dunha iniciativa de teatro, non, Amador? Exatamente. Já estamos no 11º, o 10º aniversário foi também celebrado no ano passado, portanto já levamos 11 anos de Eu Experimento. Eu Experimento é um grupo de teatro amador que foi criado no nosso espaço na altura para dar um certo apoio ou encorajar os alunos dos cursos de língua portuguesa a praticarem a língua de uma forma criativa. E continua a ser hoje em dia uma das nossas formas de chegar ao povo galego através da língua, misturada obviamente com a literatura e com a cultura. É um grupo muito interessante que fazem dramaturgias próprias, trabalham com textos já feitos, mas trabalham sobretudo com textos criados por eles próprios, inspirados em textos de autores portugueses ou em feitos ou em questões culturais portuguesas, e são eles próprios, o grupo liderado neste momento por Afonso de Serra de Becerriá, privilégio nosso ter a participação dele, a colaboração assídua dele com o nosso grupo. E são eles próprios que criam os seus textos e que elaboram as dramaturgias e que as põem em cena. A última criação deles, intitulada Eu Camões, que pretende celebrar o aniversário do Eu Experimento, o aniversário do Centro Cultural em Vigo e também os 500 anos de Camões. Portanto, foi um espetáculo que tivemos aqui há cerca de 2 semanas e esgotou por completo.
foi um autêntico sucesso e estamos a considerar fazer novas sessões novamente em setembro, depois do verão. Despois destes 25 anos, Celia, non sei cantos anos levas tú aí como responsável, mas como é o alumno interesado, como é o perfil das persoas que se achegan ao Camões? Eu estou cá há cerca de 2 anos e meio, quase 3, e os nossos alunos têm um perfil diferente dos alunos que vão aos outros institutos de língua e outras escolas de língua. Os nossos alunos procuram a cultura portuguesa, e há a sensação, julgo eu, da parte deles, de que o Centro Cultural será talvez o local privilegiado para o fazer, porque não só frequentam o Centro Cultural como alunos dos cursos de língua, mas obviamente têm, de certa forma, um acesso privilegiado às nossas atividades no domínio cultural, chegando muitas vezes a participar nas mesmas, nomeadamente através do Eu Experimento, mas também de outras formas. Temos alunos, como disse, diversos, temos alunos jovens, mas sobretudo alunos mais maduros também, que procuram esta proximidade cultural, nós oferecemos, para além dos cursos de língua, oferecemos também cursos de conversação e de leitura para os alunos que já têm um nível mais alto de língua e que podem ler com facilidade literatura em língua portuguesa. E temos muita procura desses cursos, tanto os cursos presenciais como os cursos online que oferecemos. Há muita procura desse contacto para além da língua, não é? Portanto, um contacto com a cultura através da língua. Como axuda tamén, Celia, desde o Instituto Camões de Vigo, como se vean as relacións entre Galicia e Portugal, sobre todo o norte, e como explicades esas peculiaridades, esa unión tan nosa tamén a Lisboa? Sim, nós somos filhos da mesma cepa, não é assim? Quer dizer, nascemos Portugal e a Galiza de um território comum, uma língua comum, que depois se separou em dois troncos, não é? Mas essas raízes comuns permanecem, e essa relação entre os dois povos, principalmente nas regiões adjacentes à fronteira, são umas relações extremamente fortes pela proximidade linguística e pela proximidade cultural e histórica. Eu já trabalhei noutras zonas do mundo, na Venezuela, na Nova Zelândia, na Índia, e claro, tive experiências muito enriquecedoras, extraordinárias, pelas quais estou muito grata, mas são todas diferentes, e a grande diferença na Galiza, a meu ver, e na minha experiência pessoal, a nível profissional, é que a Galiza abraça, digamos, Portugal de uma forma que a maioria dos outros países e regiões não o fazem, não é? E exatamente por causa desta proximidade tão grande e destas raízes comuns que temos. Por exemplo, este é o exemplo clássico que eu dou sempre: a celebração do 25 de Abril na Galiza é, para mim, extraordinária. Não conheço outra região do mundo, outro país do mundo onde se celebra o 25 de Abril da forma como os galegos o fazem, como se fosse uma revolução deles. Isso é muito bonito. A nós, aos portugueses que têm a oportunidade de vivenciar a forma única como os galegos vivem o 25 de Abril, é um momento muito grato e muito emotivo, porque para nós o 25 de Abril
reveste de uma importância crucial, e que existe outro povo que celebra connosco de forma tão entregada. Este evento para nós é extraordinário. Assim que, sim, as relações entre Galiza e Portugal, tanto do norte como do sul, todos os Portugais, não é? Portugal é pequenino, mas tem muita variedade e muita diversidade dentro de si mesmo. As relações entre Galiza e Portugal prometem, não é? Continuarão com certeza com muita força. Há imensos programas interculturais e de intercâmbio cultural e linguístico que estão neste momento a ser desenvolvidos, alguns dos quais nós temos o prazer de apoiar, e que auguram um futuro cada vez de maior intercâmbio, de maior ligação, de maior comunicação entre Portugal e a Galiza. Uhum. Vou xa acabando, Celia. Como é a conexión, como é ese feedback que vos chega tamén dos alumnos, da xente que se achega ao Camões? Falamos un pouco da perspectiva do Camões con respecto a como se ve desde o Camões a Galiza. Como vos chegan esas opinións a vos? Como é a vosa integración tamén con a cidade de Vigo? Que opinións vos comentan? Bom, eu não quero falar em nome do nosso público e das pessoas que frequentam o nosso espaço, mas nós sentimos-nos muito bem acolhidos, muito queridos pelos vigueses, pela Galiza em geral, mas pelos vigueses com muito carinho. Temos o privilégio de trabalhar num espaço arquitetónico que é monumento, é património de Vigo, é o edifício, ou o conjunto de edifícios seculares mais antigos de Vigo. Portanto, para nós é um privilégio ocupar um espaço como este, que é um espaço belíssimo, de resto. Na Praça da Almeida, não, Célia? Exatamente, na Praça da Almeida. Também, não é? Muito adequado também a localização. Mas para nós é um privilégio e somos sempre muito bem acolhidos pela população viguesa. As nossas atividades têm sempre imenso público, muitas pessoas que querem visitar simplesmente o centro para ficar a conhecer, ex-alunos que continuam a frequentar, mesmo depois de terem acabado os seus cursos, continuam a frequentar as nossas atividades. Sim, sem dúvida, pela nossa parte, pelo que nós sentimos ser a forma como os vigueses e a Galiza em geral nos recebem, sentimos que é com muito carinho, com muita irmandade, com muita abertura. Uhum. Crees que desde o Camões que se están facendo suficientes cousas para chegar pontes a un e outro lado do Miño, axudando tamén un pouco a mellorar ese descoñecemento histórico entre Galicia e Portugal, ou aínda falta moito por facer? Eu acho que, portanto, a minha experiência também aqui é curta, não é? São estes 3 anos, mas eu julgo que sim, que há imensas atividades em curso que são apoiadas pelo Camões e apoiadas pelas entidades galegas, no sentido deste conhecimento do outro, de como se fazem as coisas do outro lado, de cruzar e trocar impressões e experiências e aprender uns com os outros. Sem dúvida. No plano da cultura, não é? Que é aquele que me toca, julgo que é cada vez maior o interesse de ambos lados para aprender sobre o outro e fazer coisas em conjunto. Uhum. Ainda que o teu ramo é a cultura, non é a lingua, non sei se nos podes adiantar algo, Celia, sobre a posibilidade de que os alumnos galegos poidan acreditar o seu nivel de portugués gratuitamente aí no Camões? Em relação à língua, o que me toca na língua, na área da língua, é o leitorado. Portanto, eu sou leitora do Instituto Camões na Universidade de Santiago, na Faculdade de Filologia,
onde dou aulas de língua, de cultura e de literatura portuguesas. Também na Universidade, na Faculdade de Filologia, existe um LAP, que é um centro de exames do Centro de Avaliação de Português de Língua Estrangeira, onde qualquer pessoa pode acreditar a sua proficiência na língua portuguesa. No Centro Cultural em Vigo, estamos num processo de reabertura do Centro de Exames, que temos esperança de poder reabrir já na próxima época de exames de novembro. Há uma procura muito grande do público galego para poder fazer estes exames de certificação. Os únicos exames, a única forma de certificar os conhecimentos e a proficiência em português é através destes exames do CAPEL, do Centro de Avaliação de Português de Língua Estrangeira, que funciona a partir da Universidade de Lisboa e que tem centros de exames no mundo inteiro. Na Galiza tem vários, mas esperamos que o nosso, no Centro Cultural em Vigo, abra muito brevemente. Uhum. E finalmente, como é a relación do Camões aí coa Xunta tamén, a raíz do 10º aniversario da Lei Paz Andrade, da cal tamén falaremos nun episodio, nun capítulo específico noso, esas iniciativas de implementar o portugués por todas as escolas galegas, non sei se hai algún tipo de colaboración, hai algún tipo de presión por parte do Camões tamén para que a Xunta pois faga o que prometeu un pouco e avanzar neste camiño de inclusión do portugués na Galiza. Pois eu, a esse respeito, de facto, aí termina a minha área de ação, a área de ação do Centro Cultural. Tudo o que diz respeito a essas questões que estarão a ser avançadas com toda a certeza, mas estão sob a alçada da Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro, a CEP, Espanha e Andorra, cuja coordenadora é a doutora Filipa Soares, que se encontra em Madrid. E, portanto, será ela a melhor pessoa para falar dessas questões. O Centro Cultural, portanto, temos obviamente relações com a Xunta, de muita cordialidade, mas não a esse nível. A esse nível é outra alçada, não é? Outra aula do Camões que se encarrega desses assuntos. Uhum. Como ves o, non sei, 2030, 2040, 2050, o futuro? Es optimista aí no Centro Cultural? Como vai ser ese traballo, ese futuro do Camões, do Instituto aí facendo labor? Eu sou otimista, talvez não olhe tanto assim para 2050, já me parece muito longe, mas sou otimista, claro. Eu acho que o trabalho que nós temos vindo a desenvolver nas últimas décadas tem sido um trabalho cada vez maior, de maior volume, mas também de maior envolvimento com os parceiros locais. E, portanto, a nossa esfera de ação também me parece que cada vez é maior, portanto, chegamos a mais lado, a mais públicos, e, portanto, sim, eu só auguro coisas boas para o futuro do CCP na Galiza. Muy ben, pois dinos simplemente para acabarmos como contactar co Instituto Camões. Supoño que redes, página web. Sim, temos uma página web, basta procurarem por Camões Centro Cultural Português em Vigo e na internet, e imediatamente vos aparece a nossa página web. Temos presença também nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, no Instagram, no X, não é? Que é o antigo Twitter. E sim, portanto, também, se quiserem receber as nossas novidades, basta enviar um e-mail para ccp-zigo@camões.mne.pt para receberem a nossa newsletter
com todas as novidades e os eventos que estão programados. E sim, temos as portas abertas para vos receber. Pois unha maravilla. Celia, non sei se nos deixamos algo que quixeras comentar. Não, acho que tocámos um bocadinho em tudo. Foi um prazer. Muito obrigada por este convite e por este desafio. O prazer foi noso. Obrigado por comentarnos un pouco todas as iniciativas que facedes aí desde o Instituto Camões de Vigo, por falar tamén un pouquiño da cuestión galaica dese recordatorio 25 de abril e dos 500 anos tamén do nacemento, ou máis ben da morte de Camões, do precursor do portugués moderno. Obrigada a nós. Do nascimento, é o nascimento de Camões. Chao, un abrazo, vémonos no Camões. Chao, Celia. Un abrazo. Moi ben, pois ata aquí a nosa conversa con Celia Méndez, a responsable do Camões, do Instituto Camões en Vigo, leitora habitual de Lingua e Cultura Portuguesa na Universidade de Santiago, aí dando aulas na Uni, e coordinadora tamén do CAPLE na Universidade de Santiago de Compostela. Foron minutos interesantes, relembrando un pouco as relacións culturais entre Galicia e Portugal a través da institución cultural máis importante de Portugal fora das súas fronteiras, e coa chisca dela, con esa cercanía, esa proximidade tan grande que supón en Vigo termos un dos únicos 3 Camões que hai a nivel europeo. Vamos ir acabando. Recordade que estamos nas redes, en Facebook, Instagram, en Twitter. Comentádenos o que queirades, no correo tamén, galiportuspodcast@gmail.com. Estamos nas plataformas para que nos escoitedes a calquera hora desde onde queirades, en iVoox, en Spotify, en Podgalego e en Apple Podcast. Como non, tamén en Radio Ariz, que é a base de todo, 107.2 da FM, con Carlos nos mandos técnicos. Os sábados hai o programa todas as semanas de 12 a 1. A redifusión, pensando os sábados ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Recordade, como sempre, que a cousa avanza. Calquera proposta será sempre moi benvida para novos programas. Mandámosvos unha aperta moi grande en este 500 aniversario de Camões. Dedicámosvos unha de Olinda. Eu teño un melro. Chao, obrigado. Eu teño un melro que é um achado de dia dorme, à noite come e canta o fado. E lá no prédio ouvem cantar, já desconfiam que eu escondo alguém para não mostrar. Eu tenho um melro lá no meu quarto, não anda solta, porque se eu voa cai sobre os gatos. Cortei-lhe as asas para não voar. Ele faz das penas lindos poemas para me embalar. Melrinho, e se acaso alguém te agarrar, diz que não andas sozinho, que és parado
estas janelas não as abro nunca mais. Eu tenho melro, que é um prodígio. Não faz a barba, não faz a cama, descuida o ninho, mas canta o fado como ninguém. Até me gabo que tenho melro que ninguém tem. Eu tenho melro, que é um homem, não é um homem. Quem é de ser? É das canouras aves aquela que mais me quer. Deve ser homem, Pois que não, então mulher. há de lá ser. É só um melro com quem não gosto adormecer. Melro, melrinho, e se acaso alguém te agarrar, diz que não andas sozinho, que é esperado no teu lar. Melro, melrinho, e se por acaso alguém te prender, não cantes mais o fadinho, não me queiras ver sofrer. E não voltes mais, que estas janelas não as abro nunca mais. E não voltes mais, que a tua gaiola serve a outros animais.